Olá, galera da internet, meu nome é Truflex e vamos resolver agora a questão 11 do vestibular do ITA de 2015. Sejam alfa e beta números reais tais que alfa, beta e alfa mais beta pertencem ao intervalo aberto de 0 a 2π e satisfazem as seguintes equações. Cosseno quadrado de alfa sobre 2 é igual a 4/5 de cosseno à quarta de alfa sobre 2 mais 1/5. E cosseno ao quadrado de beta sobre 3 é igual a 4/7 de cosseno à quarta de beta sobre 3 mais 3/7. Então, considerando isso, o menor valor de cosseno de alfa mais beta é igual a... Bem, o interessante é tentar encontrar o alfa e o beta. Vou pegar essa primeira equação e, para não ficar escrevendo isso daqui toda hora, eu vou chamar cosseno quadrado de alfa sobre 2 de k. Então, onde tem cosseno quadrado de alfa sobre 2, eu escrevo k. Teremos, então, k, que é igual a... Esse cosseno à quarta de alfa sobre 2, ele é o cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar k e vai ficar k ao quadrado. Temos, então, que k é igual a 4/5 de k ao quadrado mais 1/5. Multiplicando tudo aí por 5, nós vamos ter o seguinte: k vezes 5, 5k. 4/5 vezes 5, eu divido esse 5 com esse 5, fica só 4. Então, 4k ao quadrado mais 1/5 vezes 5 é 1 mesmo. Temos, então, 4k ao quadrado menos 5k mais 1 igual a 0. Eu vou resolver isso daqui da minha maneira, espero que vocês entendam, mas todo mundo sabe resolver essa equação do segundo grau. Eu faço o seguinte: multiplico esse 1 por 4 e vamos ter uma outra equação que eu vou chamar aqui a incógnita de k', k' ao quadrado menos 5k' mais 4 igual a 0. Temos aí que a soma é menos b sobre a, ou seja, menos 5 é 5, e o produto é c sobre a, 4 sobre 1, que é 4. Então, k' vai poder ser 4 ou k' vai poder ser 1. Mas e o k? Bem, o k, como nós multiplicamos o 1 por 4, vamos dividir as raízes por 4. Então, o k vai ser 4 dividido por 4, que é 1, ou o k vai ser 1 sobre 4. Só que, quem é o k que a gente falou? O k é cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Então, teremos cosseno quadrado de alfa sobre 2 igual a 1, ou cosseno quadrado de alfa sobre 2 é igual a 1/4. Tirando a raiz, nós vamos ter cosseno de alfa sobre 2 igual a mais ou menos 1, ou cosseno de alfa sobre 2 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1/4, que é 1 sobre 2. Para que o cosseno de alfa sobre 2 seja 1, isso implica dizer que o ângulo alfa sobre 2 tem que ser igual a 0. Ou seja, o alfa tem que ser 0, né? Porque o cosseno de 0 vai ser 1. Só que alfa não pode ser 0, pois ele está no intervalo aberto de 0 a 2π. Isso significa que o cosseno de alfa sobre 2 não pode ser 1. Agora, para que o cosseno de alfa sobre 2 seja igual a menos 1, temos então que o alfa sobre 2 tem que ser igual a π. Nesse caso, tá, galera? Porque o intervalo é de 0 a 2π, só que o intervalo é aberto. Isso implica dizer que o alfa é igual a 2π. Ou seja, o cosseno de alfa sobre 2 não vai poder ser também menos 1, pois alfa não pode estar fora desse intervalo aqui. Então, isso daqui
não serve para nós. Agora, verificando essa parte, para que o cosseno de alfa sobre 2 seja igual a 1 sobre 2, então o alfa vai ter que ser 60 graus, o que é equivalente nos números reais a π sobre 3. Temos, então, que alfa sobre 2 tem que ser igual a π sobre 3. Isso implica dizer que alfa tem que ser igual a 2/3 de π. E 2/3 de π está nesse intervalo. Agora, para que o cosseno de alfa sobre 2 seja menos 1 sobre 2, precisamos ter, então, já que aqui nós temos o cosseno de 1 sobre 2, então aqui nós vamos ter o cosseno de menos 1 sobre 2. Nós precisamos ter, então, alfa sobre 2 igual a 120 graus, que corresponde aí a 2/3 de π. Então, alfa sobre 2 tem que ser igual a 2/3 de π. Então, alfa tem que ser igual, passando para cá, multiplicando, a 4/3 de π. Bem, o correspondente aí, né, a 2/3 de π é 120 graus e 4/3 de π está aqui, 240 graus. Agora, nós não podemos ter o alfa sobre 2 igual a 240 graus. Por quê? Porque o dobro de 240 graus vai passar desse intervalo aqui. Vamos agora à segunda equação. Vou fazer a mesma coisa. Vou chamar k igual a cosseno quadrado de beta sobre 3. Temos, então, k igual a 4/7 de k ao quadrado mais 3/7. Multiplicando tudo por 7, vamos ter o seguinte: 7 que multiplica k, 7k, igual a 4k ao quadrado. 3/7 vezes 7 vai ficar 3. Organizando isso, teremos 4k ao quadrado menos 7k mais 3 igual a 0. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar o 4 por 3. Vamos ter uma nova equação, k' ao quadrado menos 7k' mais 12 igual a 0. A soma das raízes é menos 7 sobre a, que é 1, então vai ficar 7, e o produto é 12. Temos, então, que k' é igual a 4 ou k' é igual a 3, pois a soma das raízes dá 7 e o produto dá 12. Porém, o k, que não é o k', o k é o k' dividido por 4, pois a gente multiplicou o c por 4, vamos dividir as raízes por 4. 4 dividido por 4, 1, e 3 dividido por 4, 3 partes mesmo. Só que o k é o cosseno quadrado de beta sobre 3. Então, no lugar do k, a gente escreve o cosseno quadrado de beta sobre 3. Temos, então, que cosseno de beta sobre 3 é igual a mais ou menos 1, extraindo aqui a raiz quadrada, ou cosseno de beta sobre 3 é igual a mais ou menos raiz de 3 meios, extraindo também a raiz quadrada. Para que o cosseno de beta sobre 3 seja 1, temos então que beta sobre 3 tem que ser igual a 0, o que implica dizer que beta é igual a 0, porém beta não pode ser 0 por causa desse intervalo aqui. Logo, o cosseno de beta sobre 3 não pode ser 1. Se o cosseno de beta sobre 3 for menos 1, temos então que beta sobre 3 tem que ser igual a π, né? Pois cosseno de π é menos 1. O que implica dizer que beta tem que ser igual a 3π. Só que se beta for igual a 3π, beta não vai pertencer a esse intervalo. Então, cosseno de beta sobre 3 também não pode ser menos 1.
Se o cosseno de beta sobre 3 for igual a raiz de 3 sobre 2, então, procurando aqui, raiz de 3 sobre 2, o ângulo desse cosseno é 30 graus. Então, beta sobre 3 é igual a 30 graus, que é a mesma coisa que π sobre 6. Isso implica dizer que beta é igual a 3π sobre 6, né? Passando para cá, multiplicando. E, simplificando, temos 3 dividido por 3 é 1, fica só o π. 6 dividido por 3, 2. Né? Isso é o equivalente a 90 graus, que está dentro desse intervalo. Ok, então o beta ele pode ser 90 graus. Só que, para que o resultado seja raiz de 3 sobre 2, o beta sobre 3 também pode ser 11 sextos de π, ou 330 graus. O resultado aqui vai ser o raiz de 3 sobre 2. Só que se o beta sobre 3 for o 11π sobre 6, quando multiplicarmos aqui por 3, beta vai ser igual a 33π sobre 6, que vai estar fora desse intervalo. Então, beta sobre 3 não pode ser 11π sobre 6. Agora, se o cosseno de beta sobre 3 for menos raiz de 3 sobre 2, significa então que beta sobre 3 vai ser exatamente 150 graus, ou 5π sobre 6. Então, beta sobre 3 é igual a 5π sobre 6. Isso implica dizer que beta é igual a 15π sobre 6, né? Multiplicando 3 aqui. Só que 15π sobre 6 já é maior que 2π. Beta não vai poder ser 15π sobre 6. Logo, a única coisa que serve para nós aqui é o fato de cosseno de beta sobre 3 ser igual a raiz de 3 sobre 2 e o beta ser igual a 90 graus. Vamos tentar encontrar agora o menor valor de cosseno de alfa mais beta. Para isso, façamos alfa mais beta, considerando alfa 120 e beta 90 graus, e depois considerando alfa 4 terços de π, que é o 240, mais π sobre 2, que é 90. Isso daqui é a mesma coisa que o cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, aqui nós vamos ter cosseno de 120 vezes cosseno de 90 menos seno de 120 vezes seno de 90. Aqui, o cosseno de 90, a gente sabe que é zero. Então, isso tudo aqui é zero. Menos seno de 120. O 120 está aqui. O seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. Está aqui. Então, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Vezes o seno de 90. O seno de 90 é 1. Então, vezes 1. Ou seja, cosseno de 210 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 mais 90 é o cosseno de 330, que é maior que zero. 330 está aqui, né, no quarto quadrante, e o cosseno de 330 que está aqui, ele é maior que zero. Ou seja, como ele quer o menor valor entre um positivo e um negativo é o negativo. E nesse caso é menos raiz de 3 sobre 2, alternativa B. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários.